Olá, para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Entrevista. Nesta edição, estamos recebendo o professor Alexandre Azevedo. Ele é mestre em Direito Eleitoral e também assessor jurídico do TRE aqui em Goiás, o Tribunal Regional Eleitoral. Professor, muito obrigado pela presença. A gente começa essa entrevista tentando repercutir os próximos passos da União daqui para frente. Passada a rejeição da segunda denúncia contra o presidente Temer, o que se pode prever daqui para frente? Está faltando no calendário praticamente 14 meses, mas a gente sabe que em função do ano eleitoral no ano que vem, isso se resume a um ano ou pouco menos disso. O que dá para prever daqui para frente? Primeiramente, obrigado por estar aqui, é um prazer falar com você e também com o seu telespectador. Bom, como você bem colocou, é um ano, calendário, mais de um ano, calendário, porém, o calendário político é diferente, ainda mais quando nós verificamos a eleição. Então, até agosto do ano que vem, ele pode fazer sua política normalmente, seu governo normalmente, e depois disso, ele vai ser meio que atropelado pelo próprio calendário eleitoral. O que ele pode fazer nisso? Pouquíssima coisa nesse período. Se nós pegarmos, por exemplo, o quórum que retirou a Dilma, né, fez o impeachment da presidente Dilma, foi um quórum grande. E era um quórum que você poderia falar que o Michel Temer teria de apoio. Ocorrida a primeira votação do impeachment, o quórum dele já diminuiu um pouquinho. Foi folgado, né, em parte, mas diminuiu. E agora o quórum na segunda votação foi bem menor. De fato, mostrando, né, que ele não pode sequer aprovar uma emenda à Constituição Federal, que ele precisa de 3/5 dos membros do Congresso Nacional em duas votações. Hoje já se fala, por exemplo, que a reforma da Previdência, que é o carro-chefe dele, por assim dizer, né, não se aprova. O quórum que ele tem, vai ser difícil, a quantidade de pessoas apoiando parlamentares, torna impossível mesmo. Já se fala, inclusive, em retirar, deixar essa reforma da Previdência apenas no que se refere à idade mínima. Tudo aquilo que se foi trabalhado, né, até agora, não se passa. Ou seja, foi muito propagado, né, de que esse governo Temer promoveria uma reforma da Previdência, e agora com toda essa dificuldade aí, e junto-se a isso, a baixíssima popularidade, né, 3% histórica aí, isso influencia, prejudica ainda mais ou nem tanto? Prejudica e muito, né? Se ele tivesse, vamos até brincar, né? É 3%, se a gente tirar ali a margem de erro, não se aprova, né? Se perguntar aí, dentro dos próprios filiados do PMDB, não tem essa aprovação toda de 3%. Eu acho que até dali na linha zero, né? Mas ele não consegue, de fato, aprovar nada. Se fosse outro governo, em outro momento, com certeza sofreria impeachment. Por que então que ele não sofre esse impeachment? Né? Seria uma pergunta razoável de se supor. Porque nós saímos de um impeachment. Outro impeachment poderia significar um trauma, uma ruptura muito maior. E aí conseguir alavancar a economia, principalmente depois disso, seria praticamente impossível. Essa é uma avaliação diferente, né, professor? Que a gente ainda não, ou pouco, a gente tinha visto isso. Quer dizer que se não tivesse acontecido o impeachment recentemente, tinha tudo para acontecer agora, né? Sim, se ele não tivesse, a gente não tivesse passado por um impeachment tão recente, ele sofreria o impeachment. Vamos imaginar que o impeachment da Dilma tivesse acontecido logo no primeiro ano ali do mandato dela, nos primeiros meses, e ele entra, esses 3% poderia resultar no impeachment. E outra situação que pode salvá-lo nisso são os índices da economia, que estão em ligeira alta. O juro, né, por exemplo, está baixando, o índice de desemprego parou de cair, não é que está aumentando, parou de cair, inflação... Deu uma melhorada boa, né? Deu uma melhorada... Razoável, assim, vamos, né, trocar o boa aí pelo razoável, né? Isso. Então, tudo isso aí, somado a essa experiência recente, mais os índices, acaba que... E a eleição, que é no próximo ano, possibilita que ele tenha uma sobrevida. Mas não dá para fazer muita coisa. Mudança na Constituição, como você disse, vai ser difícil fazer. Agora,
essas duas votações que ele teve na Câmara dos Deputados, me parece que mostram uma capacidade de Michel Temer de se articular com os deputados federais, coisa que Dilma Rousseff não tinha. Aliás, muitos críticos costumam dizer que se Dilma Rousseff tivesse a mesma habilidade de articulação política de Temer, talvez não teria sofrido o impeachment. Concorda ou não? Eu concordo. Uma das situações que levou ao impeachment da ex-presidenta Dilma foi exatamente ela não ter essa interlocução com o Congresso Nacional. Eu cito um exemplo para você. O ex-senador Eduardo Suplicy, petista histórico, né? E desde o início do mandato da presidenta Dilma, no primeiro ano de mandato dela, primeiro mandato dela, ele marcou uma audiência com ela e ela não recebia. É petista histórico. Daí se tira uma base, Daí né? você pode concluir com relação aos outros. Dialogar então com a oposição. Não faz. E a política não tem jeito, né? O chefe do Poder Executivo, ele não chega rachando. Ele tem que aglomerar, ele tem que chamar para a conversa a situação e também a oposição. Que ele precisa tem que ser político, né? Exato. Tem que ser político. Tem que ser político. O próprio nome já diz tudo, né? E a Dilma pecou nessa falta, né, de interlocução, de saber conversar com os políticos. E nem é tanto a questão da liberação de emendas parlamentares. Nós temos alguns políticos que recebem, né, outros, né, governadores, prefeitos, recebem todo mundo, ouve e ele sai, olha, pode ficar tranquilo, eu vou fazer. E era o que a pessoa precisava ouvir. Eu vou fazer. Se vai fazer ou não, aí já é outra coisa. História, né? Mas ouviu e deu uma resposta que ele gostaria de ouvir. Okay. E isso faz todo o sentido, né? Ok, Alexandre, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no programa Entrevista, aqui na sua TV Assembleia. Continue com a gente. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Estamos de volta aqui na TV Assembleia com o programa Entrevista. Estamos recebendo o professor Alexandre Azevedo. Como é que se explica, Alexandre, essa situação? Baixíssima popularidade, né, junto à população do presidente Temer, e a economia até emitindo sinais de uma reação. Tem uma explicação para isso? Tem, né? Henrique Meirelles ou nem tanto? Primeiro ele, sim, que é uma pessoa que é queridinha, por assim dizer, do mercado econômico, tem feito aquilo que o mercado espera, só que aquilo que o mercado espera nem sempre corresponde àquilo que a população espera. Então, vamos imaginar, por exemplo, a reforma trabalhista. Reforma trabalhista para o mercado precisava, porém não é sempre aquilo, ou não, ele não soube conversar com a população sobre a necessidade da reforma. Alguns itens dessa reforma trabalhista, por exemplo, né, a população não aceita. Em parte porque não conhece bem, não teve um tempo de debate com a sociedade. Você vai lembrar bem disso, Murilo, que foi aprovada ali quase que toque de caixa. Foi. E eu digo mais, né, que se não fosse isso, hoje não passaria. Tal como a reforma da Previdência. Então, ele teve que tocar a reforma rapidamente, mas não teria tempo, depois disso, para aprovar essa reforma. E essa reforma, ela traz uma certa insegurança para a sociedade. Daí, a explicação dos índices econômicos estarem altas ou em alta, né, e a popularidade dele em queda livre. Agora, imagine a efervescência política se essa popularidade de Temer estivesse lá em cima. Porque aí ele seria candidato natural à reeleição, não é?
Seria, e eu acho interessante isso, Murilo, por conta de uma frase que ele disse algum tempo atrás. Eu acho que logo que ele assumiu, a popularidade dele já estava embaixo, sempre, nunca foi alta, né, a popularidade do Temer, sempre embaixo. E ele falou uma frase que eu acho que é até icônica, né? Ele disse: nem que o povo me peça, eu serei candidato. Com menos de 10% de aprovação. Ele virar e falar isso, nem que o povo me peça, eu serei candidato, o cara tem uma autoestima invejável, né? Não tem a menor possibilidade do povo aclamá-lo como, né, candidato. Agora, se ele tivesse, sim, uma popularidade em alta, possivelmente ele seria, né, candidato à reeleição e ele seria eleito com essa popularidade. Agora, o que dá para se prever sobre esse ano eleitoral de 2018, esse atual momento político, com um impeachment, 2 tentativas de afastamento, né, que é o impeachment também. Esse é um momento assim que podem surgir aventureiros e parece que o eleitor brasileiro tende a querer gostar desse tipo de coisa? Nós brasileiros, né, analisando a nossa história toda, nós procuramos messias ou salvadores da pátria. Todo instante na nossa história temos isso, né? Que alguém vai vir e salvar a nossa política, quando na verdade nós somos os próprios responsáveis por isso. E aí nós de repente temos candidatos que nós chamamos de mitos. Ao mito fulano, isso e aquilo outro. E o risco de uma conjuntura dessa é ver exatamente algum candidato de extremista, algum extremo, seja de direita, seja de esquerda. Né, pensando nele ali como um salvador da pátria, quando na verdade, né, não existe solução mágica, existe uma construção. E isso que nós precisamos ter em mente. Vamos eleger em 2018 algum presidente ou presidenta, e essa pessoa vai ter uma missão, né, de reconstrução do Brasil, uma reconstrução da autoimagem do brasileiro, de gostar da pátria e também, né, com relação ao próprio mercado financeiro. Essa eleição próxima, ela vai ser interessante, que é a primeira vez que será aplicada a reforma de 2015, que diminuiu o tempo de propaganda eleitoral, o tempo de campanha eleitoral mesmo, que era de 90 dias e passou a ser agora de apenas 45 dias. Qual o resultado disso? Será eleito o candidato que já tenha uma bagagem, já tenha uma visibilidade antes dessas eleições, seja em 2012, 2014, 2016, né, porque um candidato desconhecido agora, chance zero de ser eleito. E pegando esse gancho aí, professor, já que você tem sua atuação lá no Tribunal Regional Eleitoral, o TRE tem algum tipo de ação, algum mecanismo, já se prepara para combater a propaganda extemporânea, que até é proibida por lei, haja vista até essa situação que viveremos nessas eleições gerais de tempo menor de campanha? Murilo, com as alterações que nós tivemos na legislação eleitoral, só faz propaganda eleitoral extemporânea o candidato que não tem uma mínima assessoria jurídica. Porque praticamente, se você pegar a lei 9.504, no artigo 36A, o candidato pode fazer o que ele quiser hoje, basta que ele não peça voto. Então, ele pode discursar. Ele pode discursar, ele pode falar que ele é candidato. Pode fazer reunião. Ele pode fazer reuniões. Pode? Pode fazer reuniões públicas. Não, públicas ainda não. Reuniões fechadas com partido, em recintos fechados, com lideranças partidárias. Em salões, por exemplo, ele pode fazer isso. Fechados, sem nenhum problema. Ele pode discutir programa de governo? Pode discutir, pode apresentar os programas de governo, inclusive na internet. Ele só não pode ter aquela célebre frase: peço seu voto. Conto com seu voto, conto com seu apoio. Por isso que fizesse esse pedido vai estar cometendo alguma propaganda eleitoral extemporânea. O resto está liberado. O resto, praticamente, né, liberado. Não tudo, né, mas bem pouquinho. Ele pode vir numa entrevista em alguma emissora de rádio e TV e ali declara, olha, eu sou pré-candidato na eleição de 2018. E se eu for eleito, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Isso pode? Isso pode. O que não pode, no final, e o político quase não dá conta disso, né? No final ele não pode, conta com o seu voto. Isso aí ele não pode fazer. Conta com o seu apoio, isso está proibido, tá né? Proibido. Ok, suas considerações finais?
Então, primeiro agradecer, né, o convite, estarmos aqui, falar sobre esses assuntos e deixar um recado para o eleitor. Não existe solução mágica para a solução do nosso país. O que existe é uma construção, e toda construção começa de um alicerce e é feita tijolo a tijolo, com o nosso voto, com a nossa contribuição. Não deixe de votar, não vote nulo, não vote em branco, se abstenha. Dê o seu voto para o candidato que melhor apresentar uma proposta e aquele que tenha um melhor plano, né, de governo. Ok. Professor Alexandre, muito obrigado pela presença e por essa entrevista. Prazer é meu. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando aqui no canal 61.2, canal aberto digital, também pela NET, canal 8, e em nosso portal, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e um grande abraço. TV Assembleia. Informação com credibilidade.